Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Vamos trabalhar, minha gente. Terça-feira de carnaval. Que Deus dê um dia abençoado, um dia tranquilo para cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Dá um joinha aí, pessoal, no meu vídeo, tá bom? Dá um joinha aí para Deus. Deus abençoar o canal aí. Vou colocar a palavra de Deus aqui para vocês ouvir. Tá bom? Vou colocar uma mensagem aqui da palavra de Deus para vocês. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Bom dia, graças a Deus. Chegamos então à lição de número 5. Mas antes de iniciar, lembre-se, esse conteúdo está sendo produzido para te ajudar no seu estudo do texto bíblico. Por isso é muito importante haver uma certa diligência da sua parte em relação à maneira como essa aula está estruturada. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, existem 3 informações muito importantes para auxiliar no seu aprendizado. Primeiro, você vai ter o cronograma da aula. O que é o cronograma da aula? É a maneira como essa aula está dividida. Então você pode acessar qualquer um dessas sessões a qualquer momento do vídeo para assistir novamente ou para saltar caso queira ver algo específico. Segundo, nós temos também uma aula-atividade, que é uma maneira de verificar o seu aprendizado e a obtenção da informação que foi passada aqui. Não deixe de fazer a aula-atividade no final, tá bom? Terceiro, temos também um fórum, onde você pode colocar os seus comentários ou deixar a sua dúvida. E não esqueça de voltar na próxima aula para então seguirmos com o nosso estudo. Vamos começar? Bom, chegamos ao capítulo 4 de Gênesis. Essa é a maneira como o capítulo 4 está dividido. Como vocês podem ver aí no versículo 1 e 2, o capítulo 4 de Gênesis começa apresentando para a gente a genealogia direta de Adão. Genealogia de Adão. Logo em seguida, o texto segue expandindo essa genealogia, apresentando então Caim e Abel, versículo 3 ao 16. Depois os descendentes de Caim, versículo 17 ao 24. E por último a família de Sete, versículo 25 até o versículo de número 26. Cada uma dessas sessões, e são 4, elas vão começar de maneira semelhante. O texto vai dizer o nome do homem, por exemplo, Adão, Caim, Sete. Depois de informar o nome do homem, vai dizer que ele conheceu sua esposa, a sua esposa vai conceber, vai dar à luz a um bebê, e aí ele vai nomear esse bebê. É importante perceber que cada um dos nomes que vão ser dados aqui dizem respeito às tarefas que estes homens vão realizar na terra. Então, por exemplo, Abel será pastor de rebanho, Caim, lavrador de terra, Enoque vai estar construindo uma cidade, Jabal vai ser morador de tendas. Por uma questão de tempo, eu vou explicar apenas o item 1 e 2. Então, essa será a divisão desta aula. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês a genealogia de Adão, versículo 1 e 2.
Na segunda sessão, eu quero apresentar a história de Caim e Abel, versículo 3 até o 16, tanto de tudo que a Bíblia nos diz aqui no capítulo, né, no versículo 3 ao 16. E na terceira e última sessão, eu desejo então fazer algumas aplicações sobre esse texto que nós estudamos. Vamos começar então a primeira sessão? Vamos ao versículo 1, a genealogia de Adão. Leia comigo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Desculpa. Para mostrar um contraste entre o primeiro homem e a primeira mulher e todas as outras pessoas, o autor de Gênesis faz duas coisas aqui. Primeiro, ele passa a chamar este primeiro homem e essa primeira mulher de Adão e Eva, porque vão existir outras pessoas na história. Não dá mais para chamá-los apenas de homem e mulher, como tem acontecido até o momento, porque outras pessoas vão ser introduzidas e agora a gente precisa nomeá-los. Segundo, o autor passa a descrever a forma como nascem todas as pessoas após Adão e Eva. Diferente de Adão e de Eva, que foram feitos por Deus, as outras pessoas que vão existir na história, e ele vai começar a narrar essas pessoas serão frutos de dois processos. Primeiro, da relação sexual que vai haver entre um homem e uma mulher. Segundo, porque Deus demonstrou favor para com a humanidade. Então é uma ideia da fertilidade como uma bênção, né? E essa ideia vai aparecer aqui ao longo do livro, inclusive sobre aspectos idólatras. Então eles compreendiam a fertilidade como uma bênção divina. Essa será, em tese, as duas principais diferenças entre o primeiro homem e a primeira mulher em relação a todos os outros seres humanos. Na segunda sessão nós vamos ver que a terceira grande diferença será o nível de perversidade que vai aumentar. O ser humano vai se tornando cada vez mais perverso. Voltando aqui, após então destacar esses novos aspectos da criação, né? Então você vai ter novos seres humanos que serão resultados do ato sexual do homem e da mulher e da bênção divina. O texto continua apresentando a genealogia de Adão, versículo de número 2. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Alguns intérpretes leem isso aqui, esse e os próximos personagens, como se o texto estivesse se referindo a povos antigos e não a pessoas específicas. Mas parece que o versículo 2 não tem isso em mente no que ele está nos dizendo. Esse versículo está ligando a genealogia de Adão com a história pessoal de Caim e Abel. Então não é uma referência a povos antigos, mas a pessoas específicas. O versículo também define para a gente as tarefas que são realizadas por cada um deles. Abel é pastor de ovelhas, Caim cultivava o solo. E essa descrição não é feita sem intenção. Isso tudo vai ganhar explicações importantes com o desenvolvimento da história. Então aqui a gente termina a primeira sessão. Nós já temos essas mudanças significativas no cenário da humanidade, né? O primeiro homem e a primeira mulher precisam ser nomeados, porque agora vão surgir outras pessoas, então eles são identificados como Adão e Eva. E no versículo 2 começou a falar para a gente sobre as tarefas que serão designadas para Caim e Abel, e as tarefas que eles vão desempenhar, a função deles vai continuar até o versículo 5, antes de partir para a cena da história de Caim e Abel. Mas nós vamos agora para a segunda sessão, onde nós vamos falar sobre Caim e Abel, começando no versículo 3, indo até o versículo 16. Veja comigo o versículo 3 e o versículo 4, a parte A. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros
pecados dentre as primeiras crias do seu rebanho. Então o texto começa dizendo para a gente no tempo da colheita, o que também pode ser traduzido como depois de um ano ou no final do ano agrícola. O ponto que o texto deseja destacar para a gente é que depois de ter passado um tempo, os dois irmãos trouxeram sacrifícios ao Senhor. Assim que seus trabalhos produziram resultados, eles trouxeram ofertas apropriadas para Deus. Caim, como era agricultor, trouxe ofertas de grãos, enquanto Abel, como pastor de ovelhas, ofereceu um sacrifício de animais. O texto faz questão de distinguir o tipo de oferta que foi oferecido por cada um dos irmãos, porque apesar de ambos terem trazido o resultado do seu trabalho, apenas um deles trouxe as primícias. Se Caim apenas colheu frutos, mas não selecionou os primeiros e melhores, Abel fez. Abel escolhe um animal primogênito, corta os melhores pedaços das partes do animal e traz para oferecer ao Senhor. Esse paralelo que o autor está fazendo aqui está sendo feito com intenção. O motivo do autor vai ser chamar nossa atenção para o que está escrito na parte B do versículo 4. Leia aí comigo. O Senhor aceitou a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então o texto está dizendo para a gente que Deus aceitou. Mas como Caim e Abel reconheceram a aprovação divina? Como eles souberam que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou do outro? É claro que o texto não oferece uma resposta para essa questão, né? Mas muito provavelmente essa aprovação foi demonstrada com o fogo divino que caiu sobre a oferta de Abel. Então, ao cair sobre a oferta de Abel, Deus estava aceitando. Mas como o fogo não caiu sobre a oferta de Caim, Deus estava reprovando. Então, como reação a essa desaprovação, Caim fica extremamente transtornado. O texto faz questão de indicar a intensidade dessa paixão que ele está sentindo, né? Ele ficou enfurecido. E essa é uma expressão importante, porque aqui mesmo, por exemplo, em Gênesis 34:7, essa palavra ela vai aparecer para anunciar um homicídio, né? Antes de um homicídio, essa palavra é utilizada para anunciar um homicídio. 1 Samuel 18 também, né? A mesma palavra é utilizada para Saul. Mas além de ficar enfurecido, ele também ficou transtornado. E esse transtorno indica que ele mudou a sua fisionomia, o seu rosto, a sua aparência mudou, né? Na próxima cena, vai haver então um diálogo de Deus com Caim. Tudo começa com Deus fazendo para Caim duas perguntas. E depois de fazer duas perguntas a Caim, Deus termina fazendo duas declarações sobre o destino de Caim. Essa mesma estrutura literária vai aparecer na próxima vez que Deus estiver conversando com Caim. Deus vai fazer duas perguntas e também vai fazer duas declarações. Mas vamos ler as primeiras duas perguntas e as primeiras duas declarações. Versículos 6 e 7. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Primeira declaração. Mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Deus sabia o motivo por que Caim estava com raiva. Assim como Deus fez com Adão, quando Adão pecou, Deus faz uma pergunta retórica. O propósito de Deus com essa pergunta é provocar uma mudança no coração de Caim. Isso fica claro pela afirmativa do versículo 7, né? Se você fizer o que é certo, será aceito. Literalmente, Deus está dizendo, olha, se você fizer bem, haverá honra para o primogênito. Se você não fizer bem, o pecado se agacha no primogênito. É claro que na tradução para o português tiraram essas expressões, porque é um texto difícil de traduzir, o versículo 7, mas o que Deus está dizendo em outras palavras para Caim é, olha, Caim, o primogênito tem responsabilidades especiais, principalmente em se tratando da adoração. Se você cumprir como primogênito
primogênito essas obrigações, você vai gozar de privilégios por ser o primogênito. Mas se você for irresponsável, a bênção que seria sobre você será derramada sobre o filho mais novo. Esse ponto teológico é importante, porque isso vai aparecer em toda a Bíblia. Existe uma bênção que é destinada ao primogênito, mas a maneira irresponsável como alguns desses primogênitos vão agir ao longo da história bíblica fará com que essa bênção caia sobre o mais novo. Então isso começa aqui em Gênesis e é um assunto teológico que vai se voltar. A maneira como Deus fala sobre que há uma bênção para o primogênito, mas ele precisa ser irresponsável. E é isso que Deus está advertindo Caim aqui, sobre a sua responsabilidade, sobre a maneira como ele tem que agir. E o trocadilho que Deus faz, e veja que trocadilho interessante, é sobre ele decidir ficar agachado para o pecado ou se levantar para a obediência. Na tradução do português não dá para ver esse trocadilho, mas é isso que Deus diz. Você precisa decidir. O pecado está à espreita. Literalmente, ele está dizendo que o pecado está agachado. É como a imagem personificada de uma fera e aguarda agachado na soleira da porta. Está esperando Caim passar para atacar Caim. Então é isso que Deus está dizendo. O pecado está agachado à espreita, esperando você passar. E se você passar do jeito que você está com esses sentimentos, a declaração de Deus é que se ele for irresponsável, a bênção cairá sobre o seu irmão. O versículo 8 revela para a gente como é que Caim reage a essas duas declarações que foram feitas por Deus. Versículo 8. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo? E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O horror da cena é diminuído pela maneira breve como é feita a descrição da história. Essa concisão transmite a sensação de que a história ainda não chegou no clímax. Nós ainda não chegamos no clímax, por isso que há aqui uma concisão, um relato breve sobre o que Caim está fazendo. O clímax da história ainda vai chegar, mas isso que Caim está fazendo, posteriormente na lei do Senhor, vai ser associado como um crime de homicídio, um crime premeditado. Deuteronômio 22, do 25 ao 27, vai transmitir essa ideia de que se você for fazer o mal a uma pessoa e levá-lo ao campo para fazer o mal num lugar onde ninguém pode ajudá-lo, isso é um crime premeditado. E foi exatamente isso que Caim fez. Ele chamou seu irmão ao campo e lá, onde ninguém poderia ajudá-lo, ele o atacou e o matou. Ele premeditou um crime e cometeu o crime. Na próxima cena, nós vamos ter exatamente o diálogo que vai haver entre o Senhor e Caim. Mas se na primeira cena Deus faz duas perguntas e duas declarações e Caim não diz nada, nessa cena Deus faz duas perguntas e Caim responde. E então Deus faz duas declarações. Leia comigo aí versículo 9. As primeiras duas perguntas. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Mais uma vez, Deus faz uma pergunta retórica. Sempre que essas perguntas retóricas estão aparecendo aqui, elas estão aparecendo para que a pessoa que desobedeceu a Deus ou cometeu um pecado reconheça aquilo que ela fez. Mas a resposta de Caim revela o quanto a humanidade tem se pervertido cada vez mais. Quando Deus fez essa mesma pergunta retórica para Adão, Adão pelo menos disse a verdade. Não disse toda, mas disse a verdade. Aqui, Caim não sente nenhum receio de mentir para Deus. Descaradamente, Caim diz para Deus: eu não sei. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Ainda volta a pergunta para Deus. No hebraico, ele está respondendo a Deus com um trocadilho, né? Já que Abel guardava ovelhas e trabalhava como pastor, a resposta de Caim poderia ser parafraseada como: sou eu o pastor do pastor? E esse trocadilho, né, essa maneira como ele responde a Deus, revela como Caim está mais corrompido do que o seu pai.
Porque veja, nenhum homem no Antigo Testamento é chamado para agir como guardião ou pastor sobre outra pessoa. Quando Caim faz isso, quando ele diz isso para Deus, ele está exagerando na sua responsabilidade exatamente para negar que ele não sabia onde estava o seu irmão. Caim pensa que pode esconder aquilo que ele fez de Deus. Por isso, ele prefere negar a sua responsabilidade. E esse fato dele negar a sua responsabilidade mostra que ele está mais corrompido. Ele não sente nenhum receio de mentir para o Senhor. Versículo 10, nós temos as duas declarações do Senhor. Então disse Deus: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Apesar do texto ter narrado de forma sucinta o crime, aqui nós chegamos então ao clímax, porque todo o peso é colocado na sentença. Com esse pronunciamento de Deus da culpa, a narrativa atinge o seu verdadeiro clímax. Deus diz a Caim: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão está clamando a mim da terra. Mas por que o sangue estava clamando? Por que isso acontece? Isso acontece porque na Bíblia Sagrada há uma compreensão de que a vida de todas as criaturas estava no sangue. Por exemplo, Levítico 17:11, né? Quando o sangue de Abel cai no chão, após o homicídio, foi a sua própria vida que foi derramada ali. Nesse sentido, e olha que ponto interessante na teologia bíblica, o sangue derramado na terra é um grande poluente à terra. Polui e polui bastante. É exatamente esse sangue que é derramado sobre a terra que faz com que a terra se torne imprópria para a presença de Deus continuar habitando aqui. Foi exatamente por causa disso que Deus ordenou o sacrifício da expiação, para que a terra santa não fosse poluída. Mas aqui é exatamente isso que Caim está fazendo. Ele está tornando a terra imprópria para Deus continuar habitando nela. Ele está poluindo a terra com o sangue do seu irmão. Em resposta a isso, a própria terra que está sendo poluída decide amaldiçoar Caim. E o versículo 12 descreve as características dessa maldição. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E, de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Se Gênesis 3, que nós lemos, falou sobre o trabalho árduo que o homem enfrentaria para cultivar o solo depois do pecado, aqui em Caim, essa dificuldade é ampliada ainda mais. Isso faz com que Caim abandone a agricultura, né? Ele deixa de ser fazendeiro e se torna um beduíno, alguém que vai viver como um errante pelo deserto, né? Então, além de ser expulso da terra, ele vai perder todas as suas relações parentais, especialmente com sua família e amigos, né? Família principalmente amigos. Vai se quebrar essas relações. E agora, como um assassino, ele também tem o prejuízo de ser expulso da presença do Senhor. Esses 3 pontos vão ser destacados por Caim no seu relato após a sentença de Deus. Mas há um 4º ponto que é o destacado, que Deus não disse aqui, que é o que faz Caim sentir o peso. Versículo 13 e 14. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e da tua presença e me transformastes num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Veja, a reclamação de Caim aqui tem a ver com a maneira como ele se acha incapaz de conseguir carregar o peso daquilo que ele fez. A maneira como ele se vê incapaz de carregar a sua iniquidade. Apesar de ter que pagar a penalidade do seu pecado, ele diz que não aguenta. Como falei, aquilo que foi dito a Adão e Eva está sendo ampliado aqui para Caim. É isso que ele considera intolerável. Primeiro, ele diz que não consegue
ser expulso para mais longe. Olha, isso é penoso demais. A gente já saiu do Éden, do jardim do Éden, para um lugar fora. Agora o Senhor está me mandando para mais longe, para uma terra mais distante. Segundo, ele vai ter que se esconder da face de Deus. Ele não vai estar mais próximo do Senhor. Terceiro, ele vai viver como um beduíno, não como um agricultor. E olha que paralelo interessante. O Adão foi criado com esse propósito. Ao invés de ser um agricultor, aqui o Caim estará vivendo como um beduíno. Mas então Caim revela o quarto motivo, que parece ser o mais verdadeiro, que é o seu medo. Para além dessas três coisas, Caim deixa claro que tem medo da retribuição que ele merece. Caim diz ao Senhor: qualquer um que me encontrar matará. Muito provavelmente o autor de Gênesis talvez está imaginando um dos descendentes de Adão que poderiam buscar vingança à morte de Abel. Nesse momento, então, o narrador apresenta a resposta do Senhor à fala de Caim. Versículo 15 e 16. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Veja, o Senhor começa reafirmando a sentença de Caim. Ele deve ir para uma existência errante longe do Éden. E o Senhor coloca um sinal em Caim e promete retribuir juízo sobre qualquer um que tentasse matá-lo. Agora, observe que ponto teológico importante. Assim como as roupas que foram dadas a Adão e Eva servia para lembrá-los do seu pecado e da misericórdia de Deus, o mesmo acontece aqui com Caim. A marca que é colocada em sua testa, a marca que é colocada em Caim, serve para lembrar do seu pecado e serve para lembrá-lo da misericórdia de Deus. Encerrando então essa segunda sessão, que nós percebemos como uma conclusão à explicação do texto. A história começou com a tentativa de Caim e Abel de se aproximar de Deus por meio do sacrifício. Eles estão dispostos a se aproximar de Deus, mas a história termina com Caim deixando a presença do Senhor e vivendo a leste do Éden. Os seus pais, que já haviam sido expulsos do jardim do Éden e tiveram aí que sair da presença de Deus, viram se afastar do Senhor, mas Caim está experimentando isso de uma forma muito mais severa. E é isso que a história deseja nos ensinar. O pecado está separando o homem cada vez para mais longe de Deus, para cada vez para mais longe da criação, para cada vez mais longe dos seus relacionamentos. E o pecado está fazendo com que o juízo de Deus se torne inevitável. Todo que pecar experimentará o juízo de Deus. Essa é a condição de Caim após o pecado. Ele vive em uma terra onde o seu próprio nome lembra ele da sentença, que agora faz viver como alguém que vagueia de forma errante. E essa está sendo a condição da humanidade após o pecado. Cada geração, as coisas tendem a piorar. O homem vai para mais longe de Deus, para mais longe do jardim do Éden, para mais longe dos seus relacionamentos e de pessoas que o completariam. O pecado está afastando o homem do Senhor e de tudo isso, e está trazendo como consequência o juízo. Eu queria encerrar partindo para a terceira sessão, fazendo algumas aplicações ao texto que eu acabei de explicar a vocês. Primeira aplicação: o nascimento expressa uma capacidade divina concedida à humanidade. Olha que ponto interessante, e aqui eu deixei para aplicar, porque é assim que nós devemos ver o parto. É assim que nós devemos ver a gestação. É assim que nós devemos ver as crianças. Veja, aquilo que somente Deus poderia fazer: criar uma pessoa que tinha a sua imagem, a sua semelhança. Ele decide compartilhar esta capacidade, este poder criativo
com o homem e com a mulher. Agora, homem e mulher, por meio da relação sexual, podem fazer outras pessoas que também vão ter a imagem de Deus. E nós temos que olhar o nascimento como isso, como essa capacidade divina que nos é concedida pelo Senhor, aquilo que somente Deus pôde fazer. Um homem e uma mulher, a sua imagem e semelhança, Ele concede à humanidade esta capacidade. Filhos deveriam ser vistos assim por nós. Apesar de haver muitos problemas do nosso tempo em relação à criação de filhos e muitos maus testemunhos sendo contados sobre isso, a ponto de pessoas preferirem abortar ou tirar as suas crianças, nós deveríamos ver os filhos como Deus os fez. Quando uma criança nasce, nós estamos fazendo aquilo que só Deus pôde fazer. Deus nos deu uma capacidade que era dele. Por isso que o nascimento é uma bênção. O nascimento é uma bênção e deve ser visto por nós como uma bênção. Segunda aplicação. Deus conhece as motivações da sua adoração. E aqui a pergunta que eu estou tentando responder nessa aplicação é a pergunta que geralmente as pessoas fazem. Por que a oferta de Caim foi rejeitada enquanto a oferta de Abel foi aceita? Dentre as muitas respostas que se oferecem para isso, aquela que eu acho ser a mais apropriada é a do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Essa passagem vai indicar para a gente que Deus conhecia os motivos diferentes de cada um dos irmãos para aquilo que estavam fazendo. Quando Deus olhou para Abel, Deus viu que ele era um homem justo. E o seu sacrifício expressava quem ele era. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Quando você apresenta diante de Deus para adorá-lo, a sua vida chega junto com a sua oferta. Deixa eu repetir isso. Quando você chega diante de Deus para adorá-lo, a sua vida chega junto com a sua oferta. Não tem como separar a sua oferta da sua vida. Apesar das pessoas não conseguirem sondar os nossos corações, avaliar as nossas motivações ou o nosso propósito, o que essa história nos revela é que o único Deus vivo e verdadeiro a quem nós adoramos, Ele contempla todo o ser, todas as nossas motivações, todos os nossos propósitos. Não apenas o que trazemos, mas por que trazemos. E essa é a aplicação que eu estou fazendo. Deus conhece as motivações da sua adoração. Quando você chega diante de Deus para adorá-lo, Deus está vendo a sua oferta e a sua vida. A sua vida e a sua oferta são um reflexo das suas motivações e dos seus propósitos. Não se esqueça disso. A sua oferta não chega só, ela chega com a sua vida. Se você ler Isaías capítulo 1, você vai perceber que esse é um ponto destacado de Deus. Se nós apenas levamos a nossa oferta, Deus a rejeitará. Ele quer que a sua vida chegue junto, em retidão, em devoção, em pureza. Terceira aplicação. Não se agache às inclinações do seu coração. Erga-se para a obediência. E aqui eu estou usando o mesmo trocadilho que foi feito por Deus, na sua primeira declaração a Caim. Deus disse que o pecado estava agachado como uma fera esperando para pegar Caim. Além desse trocadilho, do pecado estar agachado e querer nos manter agachado como primogênitos, como filhos de Deus, e nós devemos nos erguer pela obediência, para podermos ser responsáveis por nossas obrigações. Eu queria ler o texto de Jeremias, que eu acho que ele caminha muito nessa direção do que Deus estava dizendo para Caim, que é o mesmo que Deus diz para nós. Jeremias 17, versículo 9 e 10. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Eu, o Senhor,
examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Veja, se você não estiver atento às suas responsabilidades com Deus, o pecado está agachado na soleira da porta. Ele está esperando você passar para lhe arrastar e lhe seduzir. E às vezes este é um problema nosso, nós ficamos enganados com os nossos sentimentos. O que Deus espera de você é obediência, mesmo que isso não lhe seja agradável. O grande desafio é estar agachado ou em pé. Estar agachado é confiar nos seus sentimentos e ser guiado por eles. E você vai estar agachado com o pecado. Estar em pé é ser responsável quanto à obediência que Deus espera de você. E o que Deus espera de você é que, ouvindo os seus preceitos, você obedeça. Se você for guiado pelos seus sentimentos, você sempre estará agachado. E a fera do pecado, que num sentido exegético aqui fala muito e diz muito sobre uma ação diabólica, né, agachada sobre a pessoa, a fera do pecado estará oprimindo a sua vida à destruição. Você estará cada vez mais longe de Deus e experimentando cada vez mais do juízo do Senhor. Não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você é que você fique em pé. E para que você fique em pé, você precisa obedecer. Não confie nos seus sentimentos. Confie no que Deus está lhe orientando para obedecer. Quarta aplicação. Cristo Jesus está tornando a criação apta para receber a presença de Deus. Veja, se naquele homicídio a terra foi poluída, e a terra sendo poluída, a terra se tornou imprópria para Deus habitar, o sacrifício de Cristo, o mesmo sangue de Cristo, tem limpado a criação. O mesmo sangue de Cristo tem feito com que Deus volte a habitar com o seu povo. E veja que essa imagem é a imagem que é capturada pelo escritor de Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, versículo 24, ele inclusive faz essa comparação com o sangue de Abel. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao seu sangue esbagem, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Nessa sessão de Hebreus, o escritor está apresentando uma reunião festiva que está acontecendo no Monte Sião. Nesse texto, ele diz por que está tendo uma festa no Monte Sião. A festa é porque o sacrifício de Cristo cumpre o ofício como mediador de uma aliança melhor e mais eficaz. Quando Jesus morre e oferece o seu sangue, Jesus oferece um meio altamente potente de purificação. A terra e a humanidade que estão pervertidos pela maldade e pelo pecado, eles têm agora um meio que é muito poderoso para nos purificar. Assim, veja, a comparação de Hebreus aqui é que, assim como Abel, Cristo foi uma vítima. Ele derramou o seu sangue por causa da perversidade humana. Mas muito diferente de Abel, o sangue de Cristo realiza o que o sangue de Abel não consegue fazer. Aquilo que o sangue de Abel não fez, o sangue de Cristo fez. Por isso que o sangue de Cristo, segundo o escritor de Hebreus, fala de uma forma melhor. Ele fala no idioma da graça e não da vingança. Ao invés de pedir justiça, o sangue de Jesus oferece justificação. Por isso que está tendo uma festa no Monte Sião. Você que me ouve, se você está se sentindo longe de Deus, longe da criação perfeita, longe de relacionamentos bons e sofrendo numa terra difícil, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E depois de purificados, nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da criação que Deus fez e nos aproximamos de relacionamentos saudáveis. Aqui está a solução de Deus para a humanidade. A solução não está no esforço humano, a solução não está apenas na conservação da natureza, a solução não está apenas em presente de aniversário em relacionamentos. A solução primeiro está no sangue. Por causa do que Cristo faz em nós,
purificados de nossa iniquidade, é que nós conseguimos ter uma relação apropriada com Deus, com a criação, com as pessoas. Nós precisamos ser alvos desta graça maravilhosa. Enquanto o sangue de Caim fala sobre justiça, o sangue de Cristo fala sobre justificação. Quinta e última aplicação. O cristão não pode agir como Caim. Ele deve ser justo como Abel. Nos vários exemplos que eu tenho citado aqui na aplicação, eu tenho mostrado a referência sobre como a Bíblia entende esses dois personagens. Caim é o exemplo daquilo que nós não devemos fazer, ou seja, Abel nós devemos evitar. E o escritor de 1 João faz questão de destacar isso. 1 João 3, 11 e 12. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. O intuito de João nessa epístola é destacar como os leitores devem amar uns aos outros. E aí, para exemplificar, ele utiliza a história de Caim, que por ser invejoso não conseguiu amar o seu irmão. Caim é uma clara demonstração da maneira como o povo de Deus não deve agir. Se você está na luz como Deus é a luz, não pratique o mal contra o seu irmão, mas ame. Essa é a aplicação que eu estou fazendo aqui. O nosso modelo é Abel, não Caim. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos dizem muito sobre a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E João faz essa associação de maneira muito clara. Se você diz que ama o seu irmão, mas se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, você está mentindo. Eu espero que todo este conteúdo tenha lhe ajudado a pensar sobre como Deus fala com o seu povo hoje, na maneira como nós podemos voltar a viver o plano de Deus para a sua criação. Se Deus nos permitir, na semana que vem nos encontramos aqui para seguir então com o nosso estudo. Até a próxima aula então.
Sem grana, né? Dá Tô uma duro. forcinha pra ajudar nós. Tô duro, duro. Beleza, Deus abençoe, chefe. Valeu.